Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma lição para o nosso canal. Desde já eu quero pedir para você estar dando o seu like, se inscrevendo aí no canal, Cleidiane Silva, dá essa força aqui pra gente, para Deus também, para que a gente possa atingir o maior número de crianças, ok? O nosso tema de hoje é a Páscoa verdadeira. Para dar início eu vou estar cantando o corinho Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e Ele vive para sempre. Vamos celebrar, hey! Vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Muito bem, esse corinho fala que Jesus ressuscitou, ok? Hoje a gente vai estar aqui mostrando para vocês, né, sobre a Páscoa verdadeira. A Páscoa verdadeira não é essa Páscoa que a gente tem visto aí sempre. O quê? Que é essa Páscoa com chocolate, com esse ovo de Páscoa que o pessoal fala, mas é um ovo de chocolate, né? Coelho não põe ovo, já começa daí. Eu acho interessante a gente explicar isso para as crianças, né? Mas, ó, a Páscoa não é o quê? Não é essa cestinha cheia de chocolate que a gente ganha, né? Ou um ovo de Páscoa. Quando eu era pequena, eu lembro que as crianças falavam assim, eu ganhei um ovo de 1 quilo, eu ganhei um ovo de não sei quantas gramas, né? Então, mas essa não é a Páscoa verdadeira. Se você não vai ter um ovo de Páscoa de chocolate no domingo, não se preocupe com isso. O importante é você aprender aqui hoje o que a gente vai ensinar sobre uma Páscoa verdadeira. Porque o que a gente comemora nessa semana de Páscoa? O que realmente a Bíblia ensina que deve ser comemorado? Vamos lá então para nossa lição de hoje? Ó, aqui primeiro eu fiz o quê? Eu fiz um cestinho, que nós vamos estar tirando aqui do nosso cestinho várias coisas que a gente vai estar ensinando para vocês sobre a Páscoa, ok? Ó, primeiro vem o quê? Vem os ramos, né? Os ramos, eles representam o quê? A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando Jesus foi entrando em Jerusalém, as pessoas iam tirando ramo das palmeiras e colocando no chão para Jesus ir entrando. A Bíblia fala que Jesus entrou como um rei ali em Jerusalém, sendo honrado, sendo homenageado, né, sendo ovacionado. As pessoas colocavam suas capas para Jesus passar, dando toda a honra, dando toda a glória a Jesus ali naquele dia, naquele momento que Jesus foi entrando na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por isso que a gente coloca aqui os ramos, né? Porque as pessoas pegavam os ramos para quê? Para estar colocando no chão para Jesus estar passando. Aqui também, depois disso daí, a gente viu o quê? Viu que Jesus chegou no templo. No templo, Jesus achou uma coisa muito triste. O que foi? As pessoas vendendo dentro do templo. A Bíblia fala que ela estava cheia de mesas, tinham animais sendo vendidos, pombas e outras coisas mais sendo vendidas na casa do Senhor. E o que a gente tem aprendido? Que a casa do Senhor, ela é um local de quê? De oração. A casa do Senhor é hospital, é local para cura da alma, não local para estar se vendendo nada, né? A Bíblia fala que Jesus ficou tão revoltado que ele fez o que? Ele derrubou as mesas, ele libertou os animais que estavam ali para serem vendidos e purificou o templo do Senhor nesse sentido. Então, Jesus foi fazer o quê? Fez a purificação no templo. Jesus, ele
quando ele chegou ali naquele local, ele restaurou o quê? O culto ao Senhor. Muito cuidado hoje em dia que as pessoas vendem muita coisa na igreja. Querem transformar a casa do Senhor, que é um local de venda. A casa do Senhor não é local de venda. A casa do Senhor, tudo é de graça na casa do Senhor. A salvação é de graça, o louvor e a adoração é de graça quando você está ouvindo. Então, muito cuidado com esse negócio de cobrar tudo que se faz na casa do Senhor. Não é certo, não é bíblico e Deus não se agrada disso. A prova está aqui, né, quando a gente está aprendendo hoje na lição. Depois disso daí, Jesus fez o quê? Ele serviu a primeira ceia, né? Depois que Jesus foi lá, purificou o templo, passado alguns dias, ele serviu a primeira ceia. Ali estava sendo o quê? A última semana de vida de Jesus aqui na terra. Então ele serviu o quê? Com o vinho e com o pão, né? O vinho representa o quê? O sangue de Cristo. O pão representa o quê? O corpo de Cristo. E Jesus deixou uma ordenança que nós praticássemos o quê? Esse ritual até ao dia de praticarmos novamente junto com Deus. Isso foi muito bom para a igreja e a igreja tem levado isso aí. Claro que para você tomar a sua ceia, você tem que ser o quê? Você tem que ser batizado escrituristicamente, você tem que ser membro de uma igreja. A igreja é um corpo e você tem que cear a sua ceia com o seu corpo, tá? Não pode, não, depois a gente vai servir. Não, vamos dar para as crianças que as crianças estão chorando. Não, é um ritual, é algo que Jesus fez e como ele fez, a gente tem que levar ao pé da letra, ok? As crianças da minha igreja sempre ficam com muita vontade de tomar a ceia. E eu aproveito essa oportunidade para falar para eles. Então, aceite Jesus, batiza, entenda as responsabilidades de um membro de uma igreja e você pode estar participando assim da ceia sem erro nenhum. Quando a gente vai tomar a ceia também, a gente não pode ter o quê? Inimizade com o irmão, ok? Então, ela é um ritual que você tem que levar muito a sério, discernindo o corpo e o sangue de Cristo, né? Como um ritual, considerando que Jesus fez aquilo para o quê? Para que pudesse salvar-nos, né? Não que a ceia garanta salvação, não, né? A ceia é somente um ritual para nós nos lembrarmos daquilo que Jesus fez aqui na terra, ok? Passado isso daí, Jesus fez o quê? Foi para o Getsêmani. O Getsêmani foi um jardim de oração. Jesus, ele não estava só, ele estava com seus discípulos ali. E ele falou o quê? Para os discípulos orarem. Mas quando Jesus voltou, os discípulos estavam o quê? Todos dormindo. Aquilo trouxe uma angústia tão grande dentro de Jesus que Jesus fez o quê? Ele entrou mais intensamente em oração. A Bíblia fala que Jesus orou tanto, 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 que chegou a suar gotas de sangue, né? Porque ele sabia que o sacrifício que ele ia passar ia ser algo muito difícil, né? Ele sabia que ele ia precisar muito da força de Deus para aquilo ali, né? Ele orou ao Pai, pedindo ao Pai para que, se possível, passasse aquele cálice dele, que ele não precisasse passar por aquilo, mas aquilo já estava determinado por Deus, né? Como uma ordenança que Jesus havia de cumprir para poder salvar toda a humanidade. Então Jesus orou tão, tão intensamente que o seu suor se tornou gota de sangue. Após Jesus ter entrado nesse momento de oração, o que aconteceu? Chegaram quem? Chegaram Judas e outras pessoas e prenderam a Jesus. Os magistrados, né, levaram Jesus preso, acusando Jesus de quê? De se auto-identificar como Deus, né, como o próprio Deus. Ele não estava se auto-identificando, ele era o próprio Deus. Mas as pessoas não conseguiram enxergar isso daí. Jesus curou, Jesus tanto amou, Jesus fez milagres, mas mesmo assim as pessoas não acreditaram que Jesus era Jesus. Era o próprio Deus, né? Eles fizeram o quê? Eles prenderam a Jesus, né? Como um salteador, como uma pessoa ruim. E levaram Jesus para a prisão, né? Nessa prisão, Jesus foi o quê? Foi condenado, né? Foi levado perante o rei Herodes e foi condenado. E condenado a quê? A uma morte terrível. A morte de quê? A morte de cruz, né? A Bíblia fala que Jesus, ele foi condenado à morte de cruz. Tô caçando aqui na cruz aqui, Jesus. Então Jesus, ele foi condenado à morte de cruz, né? No Calvário ali. Jesus não estava só ali naquele momento. Quem estava ali com ele então? Estavam quem? Estavam mais 2 ladrões, né? A Bíblia fala que quando você é condenado à morte de cruz, você é condenado à pior morte. Porque quem é preso no madeiro, pendurado no madeiro, ele é condenado que um maldito,
né? Jesus teve o quê? Teve prego nas mãos, teve prego nos pés, né? Ali naquela posição, o sangue todinho do seu corpo ia descendo. A angústia de Jesus, a dor que Jesus sentiu foi muito grande, a agonia, né, que Jesus sentiu foi muito grande. A Bíblia fala o quê? Que ele recebeu uma coroa de espinho. A Bíblia fala o quê? Que os soldados batiam em Jesus, né, mas que nem um osso dele sequer foi quebrado, né? Jesus, ele era o próprio Deus, né? Mas mesmo assim ele estava em carne, em corpo humano, e por isso ele sofreu, né? A Bíblia fala que eles colocaram o quê? Uma coroa de espinho, cuspiram no rosto de Jesus, zombavam de Jesus, falando: ah, você não é o próprio Deus, você não tem poder, desça daí da cruz, zombando de Jesus, né? A Bíblia fala o que também? Que nesse momento Jesus ainda pôde salvar, né, o ladrão que ao seu lado ali estava naquela cruz, né? Porque ele realmente reconheceu que Jesus era realmente o Filho de Deus. E Jesus, mesmo num momento tão difícil, ainda pensou no próximo, né? Pensou em salvar. Ele podia expirar simplesmente ali e falar: não aguento mais. Mas não, ele era o próprio Deus. E o amor de Deus, ele é algo que a gente não consegue medir. Não tem medida, não tem profundidade, né? É imenso demais, né? Então Jesus foi o quê? Foi condenado à morte de cruz. Morreu por mim, por você, por amor a nós. Jesus podia sair daquela cruz, mas por amor a nós ele não saiu. Porque ele sabia que ele havia de cumprir aquilo ali. Para quê? Para que o sangue de Cristo pudesse nos purificar de todo o pecado. Não há pecado que Deus não perdoe, não há pessoa que Deus não purifique. Às vezes a gente costuma ouvir a pessoa falar assim: ai, fulano faz tanta coisa errada que nem Deus pode perdoar. Mas não há pecado que Deus não perdoe, porque o preço que ele pagou foi o preço de sangue. Então ele tem sim poder para perdoar todos os nossos pecados. Jesus, ele foi morto, né? E ele foi colocado aonde? Ele foi colocado aqui, ó, no túmulo, aqui, com uma pedra enorme, né? Então o que aconteceu? Marta e Maria foram lá no templo para olhar o quê? Para ver como estava o corpo de Jesus. Elas queriam fazer mais alguma homenagem, né? Colocar perfumes, ungüentos, né? Ali, adorar aquele local. Mas quando elas chegaram lá, quem estava lá? O anjo. E o anjo disse o que para elas? Ele não está mais aqui. Por que procuram o Rei dos Reis entre os mortos, sendo que ele não está mais aqui? Já ressuscitou o nosso Senhor, né? E elas todas contentes fizeram o quê? Foram correndo, né? Porque elas nem pensaram que era o anjo, elas pensaram que era um jardineiro que estava ali, né? Mas era um anjo do Senhor falando que Jesus havia ressuscitado. Não estava mais ali naquele túmulo, o túmulo estava vazio, né? E elas foram fazendo o quê? Correndo, contar para os discípulos, né? Depois Jesus se apresentou aos discípulos, né? Preparou eles para o quê? Para a despedida, né? Jesus parece que ainda ficou 40 dias, se eu não me engano foi isso, né? Com os discípulos, ensinando, exortando sobre a igreja, falando, né? Tudo que haveria de vir, haveria de acontecer, como a igreja deveria se portar como igreja, né? Dando todas as ordenanças ali finais para os discípulos, porque os discípulos, eles dariam continuidade à igreja, né? E o corpo de Jesus não estava mais ali. O que a gente pode perceber também é o seguinte: todas as pessoas que as pessoas falam assim: adore fulano, porque fulano é um deus, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas todos esses, se você falar no túmulo, o corpo dele está ali, o osso está ali. Agora vai lá no túmulo de Jesus para você ver, não tem mais nada lá. Porque verdadeiramente Jesus ressuscitou, ele não está mais no túmulo, né? Nós não temos que adorar um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo, que está onde? Está no meu, está no seu coração. Se você já abriu a portinha do seu coração para aceitar Jesus, ele está aí contigo, né? Então, Jesus, ele ressuscitou, né? E ele fez o quê? Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Depois de fazer tudo isso, explicar tudo que ele tinha que explicar para os discípulos, ele fez o quê? Ele ascendeu ao céu. A Bíblia fala que Jesus subiu ao céu, né? Então, os discípulos puderam ver Jesus subindo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? A gente saber o quê? Que Jesus ressuscitou, que ele vive e sempre viverá. Né? Por mais que as pessoas tentaram matar Jesus, liquidar Jesus, né? Mas Jesus, ele ressuscitou, porque ele era o próprio Deus, né? A Bíblia fala que ele foi para os céus, mas que um dia ele virá. Para quê? Para nos levar também juntamente com ele, porque ele foi para nos preparar lugar, né? E aonde Jesus foi nos preparar lugar, é um lugar que o quê? Que nós vamos ter um local de descanso para sempre. Mas para isso é que nem a gente sempre fala aqui, né? Você tem que fazer o quê? Você tem que abrir a portinha do seu coração, reconhecer todo esse sacrifício de Jesus e aceitar a Jesus como seu Salvador. E
batizar e servir a Ele. Ó, por que a gente fala assim, servir a Ele? Porque às vezes as pessoas vão para a igreja, mas as pessoas não servem a Deus. Você tem que ser servo do Senhor, cumprir tudo que está aqui, ó, na palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, alegrar a Deus, o coração de Deus, fazer tudo o que Jesus mandou. Jesus falou o que para os discípulos? Para eles irem, pregarem o evangelho a toda criatura. E de fazer discípulo, pregar o evangelho a toda criatura. E é isso que significa a Páscoa, começando lá naquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando Jesus passou pelo templo, quando Jesus passou pelo quê? Pelo Getsemane, quando Jesus foi preso. E é isso que a gente comemora na Páscoa. O quê? Essa ascensão de Jesus aos céus. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então é isso que a gente comemora, a morte e a ressurreição de Jesus. É o que você comemora agora nesses dias de Páscoa, nesse feriado aí que o pessoal fala, sexta-feira da paixão, né, de Cristo. Então é isso que a gente comemora. Não tô aqui falando aqui que é errado você dar um ovo de Páscoa pro seu filho, não tô falando que é errado você receber também ou presentear alguém, mas não coloque isso na mente das crianças. O que significa esse feriado que vem agora? É pra gente ganhar ovo de chocolate, filho. Cada um dá um ovo pro seu amigo. Não. Significa o quê? A Páscoa é o quê? A morte e ressurreição de Jesus Cristo. É isso que significa a Páscoa, ok? Eu tô muito feliz por ter discursado esse tema. É um tema assim que a gente fosse falar, a gente vai falar muito tempo, a gente tenta dar uma cortada porque é muita coisa, tem muita coisa pra gente estar passando pra vocês sobre esse assunto, né? Eu não sei, mas eu acho que talvez sábado que vem eu vou dar mais uma entradinha nesse assunto ainda também. E eu quero estar falando pra você deixar o seu like,